Atenção, vascaínos! Está começando mais um Escolinha da Colina. Então, bom dia para você Boa tarde e boa noite. A matéria do dia vai ser física, com o assunto magnetismo. Então, roda a vinheta aí e acompanha o assunto. Então, galera, a gente está aqui hoje. O nosso assunto de hoje é magnetismo, como o VK já tinha dito. E a gente vai fazer aqui vários experimentos e vai ser muito da hora para tentar ensinar para vocês o que é magnetismo de uma forma bem divertida, porque a gente não aguenta mais sofrer pelo nosso time e a gente não pode ficar parado, tem que correr atrás da vida, porque é isso que dá futuro. A gente preparou aqui, antes de começar tudo, um conjunto de coisas que você precisa saber sobre magnetismo com os nossos especialistas, Lucas e Jorge, doutores em magnetismo, que eles vão explicar para vocês um pouquinho da história do magnetismo e o que é o magnetismo. Então corta para você, Lucas. Olá, para você que está assistindo essa videoaula. Bom, meu nome é Jorge Wagner, eu estudo no IFBA Campus Ilhéus e faço parte da turma TI 41. Bom, meu papel aqui nesse momento é te apresentar a história dos ímãs e fazer com que você saia pela rua contando para todas as pessoas a história dessa beldade da nossa humanidade, né, que é o ímã. Bom, a descoberta do ímã, ela aconteceu vários anos antes de Cristo. E não só há uma versão para essa descoberta. Bom, eu vou apresentar aqui para você uma versão. Essa versão fala sobre o poder de atração de um tipo de pedra, que é conhecida por magnetita, ou também chamada de pedra do ímã. Ela foi descoberta há aproximadamente há 2.500 anos por um pastor chamado Magnus. Bom, certo dia estava o pastor Magnus caminhando com seu rebanho por um monte chamado de Monte Ida, com um cajado e uma sandália, artefatos comuns para a época. Porém, na parte inferior de seu cajado tinha alguns pedacinhos de ferro para aumentar o atrito e no solado de sua sandália havia pregos segurando elas. Bom, até que ao caminhar por esse monte ele notou que fortemente algumas pedras se juntavam ao seu cajado e à sua sandália. E ele acabou ficando intrigado com esse fenômeno. O pastor Magnus, claro que ficou intrigado e acabou conversando com pessoas ao redor sobre esse fenômeno que ele presenciou. E após várias conversas com essas pessoas junto ao pastor Magnus, decidiram colocar o nome a essas pedras de magnetita. E posteriormente vieram a colocar o nome de magneto. Bom, agora eu vou apresentar uma outra versão, né? Bom, essa versão ela sustenta que muitos anos antes, na região da Magnésia, na Ásia Menor, foi encontrada uma grande quantidade de minério de ferro, que possuía uma atração por quase todos os metais férreos. E esse minério acabou recebendo o nome de magnetita, em homenagem à região em que esse minério foi descoberto. Bom, espero eu que você tenha gostado da minha explicação sobre a história do ímã. Uma explicação didática, engraçada, divertida. Então, espero que você possa sair aí pela rua mostrando para as pessoas sobre a história dessa ferramenta poderosíssima que é o ímã. Bom, eu vou me acelerar porque tá vindo mais coisa aqui sobre o ímã, então eu vou me abaixar. Tchau! Antes de tudo, o próprio nome já designado a esse objeto já descreve uma parte da sua história, pois o significado de ímã pode ser considerado como pedra de atração. Já existem relatos sobre o fenômeno do magnetismo desde muitos anos atrás, como descrições bastante primitivas e animistas, como por exemplo, a fala de que a pedra amava o ferro, ou as pedras sentiam atração entre si e assim por diante. Mas afinal, o que é um ímã? O ímã pode ser classificado basicamente como um corpo que gera campo magnético ao seu redor e podem ser classificados como naturais ou artificiais. Os ímãs são naturais quando se trata de óxido de ferro, que é um material que já tem propriedades magnéticas. Já os ímãs artificiais são formados por ligas metálicas que adquirem propriedades metálicas ao serem submetidos a alguns processos artificiais. Os ímãs possuem algumas características que são importantes para compreender o seu funcionamento. Entre elas está a capacidade de atrair alguns metais como o ferro e também que os ímãs são divididos em dois polos, que são regiões onde os campos magnéticos se intensificam. São classificados como positivo, o norte, e negativo, o sul. Ao se aproximar
Ao aproximar dois polos magnéticos de dois ímãs, pode haver atração se forem diferentes ou repulsão se forem iguais. Se um ímã estiver sobre livre movimentação, ele irá se alinhar com os polos magnéticos da Terra. Isso se deve ao campo magnético terrestre. Trouxemos para vocês um experimento muito legais e vamos introduzir os materiais para vocês ficarem cientes do que vai rolar. É nóis, vai Vasco. Pregos e chave de fenda. Ímãs. Limária. Folha de papel. Então, basicamente, polos opostos do ímã, ele se atrai, como aqui. E polos opostos, eles se repelem. Depois a gente vai explicar melhor esse lance dos polos aí, com o nosso querido irmão vascaíno, Felipe, que vai explicar melhor pra vocês como é que funciona isso. Nosso especialista. Nosso especialista. A gente vai dar uma brincada aqui, né? Com pregos e tem vários pregos aqui. Pregos. De diferentes tamanhos. Que os ímãs eles atraem essa superfície. Quais metais os ímãs atraem? O ferro, o níquel, o Por quê? alumínio. Você tem que explicar por quê. Então, ele vai explicar depois, pô. Tá. Tá. Alguns metais, posso falar isso? Alguns metais ele atrai. Que o ímã acaba atraindo, né? Alguns metais, e isso também vai ser explicado no vídeo. O porquê que esse fenômeno aqui ele acontece. E a gente também trouxe a limalha de ferro. Que nada mais é que pó de ferro. E a gente vai mostrar para vocês no final os desenhos que o campo magnético faz quando eles caem no ímã. Tá vendo que aqui ela gruda no papel e ela forma alguns desenhos. A gente vai mostrar depois como é que funciona isso. Que o campo magnético, mesmo estando depois atrás da folha, né, entrando em contato direto, ele acaba atraindo a limalha de ferro, e isso tudo vai ser explicado depois. Tá certo? Vou mostrar aqui perto da câmera para vocês verem como é que funciona. Aqui, ó, a gente tem aqui o ímã. E aí quando eu vou puxando o ímã atrás da folha, ele vai puxando toda a limalha junto com ele. E aí dá esse efeito. Agora a gente vai falar da parte importante, que é a parte da ciência. Temos aqui um ímã, esse ímã a gente tirou de dentro de uma caixa de som, não foi? E a gente vai explicando as propriedades que o ímã tem. Os ímãs, eles são formados por um material chamado magnetita, que vocês já devem ter entendido um pouco da história na matéria apresentada por Jorge Lucas. E, certo, antes da gente mostrar todas as nossas experiências, todas as nossas brincadeiras com a limalha de ferro e o ímã, eu tenho que explicar para vocês não ficarem, nossa, o que está rolando? Quais são as propriedades principais desse ímã aqui. Os ímãs, eles podem ser tanto naturais, que eles vão ser feitos de um material chamado magnetita, que vocês já entenderam um pouco na galera que explicou, na matéria que explicou sobre a história do magnetismo, ou eles também podem ser artificiais. O que a gente tem aqui é um ímã natural, ele foi tirado de uma caixa de som, atrás de uma caixa de som, esse homem que tirou aqui. E qual é a principal característica de um ímã? Um ímã, ele exerce uma força chamada força magnética. E o que é a força magnética? A força magnética é gerada pela movimentação de cargas elétricas. O espaço onde
algum material ele vai estar sofrendo a força magnética de um ímã, é chamado de campo magnético. Ou seja, qualquer ímã que, no caso, exerce uma força magnética, ele vai exercer essa força magnética num campo magnético. E o que a gente vai mostrar aqui com a limalha de ferro é como se configura esse campo magnético. Antes, a gente tem que falar sobre 5 propriedades principais do ímã. A primeira propriedade, como eu já mostrei para vocês e que a gente mais reconhece, é que os ímãs eles atraem materiais ferromagnéticos. E por quê? Como eu disse, o que gera força magnética é a movimentação de cargas elétricas. E cada substância, cada elemento, cada material no mundo, ele é formado por cargas elétricas, por elétrons e por partículas como nêutrons e prótons. E essas partículas, elas têm um giro, elas não ficam paradas no espaço, elas ficam girando, é o chamado spin. Os materiais que não são ferromagnéticos, o giro dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons vão se anular, porque eles não são no mesmo sentido. Já nos materiais ferromagnéticos, você vai ter tanto os prótons como os elétrons girando no mesmo sentido. Dessa forma, você vai ter pequenas regiões dentro do material que vão funcionar como pequenos ímãzinhos. Eles vão ser os chamados ímãs elementares. Só que esses ímãs, eles não vão estar no mesmo sentido. Todos esses ímãs eles não vão estar no mesmo sentido. Dessa forma, todos esses ímãzinhos acabam se anulando. Porém, quando você pega um ímã ou simplesmente gera o contato do ímã com um material ferromagnético, eles começam a gerar um próprio campo magnético, que a maioria das vezes é até mais intenso do que o do próprio ímã. A primeira propriedade dos ímãs que a gente vai explicar para vocês, como eu disse, é a que as pessoas mais percebem, até pelas funções que a gente emprega no ímã na sociedade brasileira, que consistem em botar a vida em geladeira, que é a de que os ímãs atraem objetos metálicos. E por que isso acontece, Felipe? Pergunta você, pequeno vascaíno. Eu te respondo. É porque, como eu disse, a força magnética ela é gerada através da movimentação de cargas elétricas. Toda partícula elemental do átomo, com prótons, nêutrons e elétrons, elas têm um giro, elas não ficam paradas no espaço, elas ficam girando. E esse giro é chamado de spin da partícula. Em materiais que não são ferrometálicos, como por exemplo os dimetálicos, que não são ferromagnéticos, são chamados diamagnéticos, como celulose, plástico, barro, cachorro quente de parque. Eles têm o giro do spin dos prótons, dos elétrons e dos nêutrons, eles não giram no mesmo sentido. Dessa forma, o giro, o movimento vai acabar se anulando, então eles não vão ser suscetíveis com tanta facilidade a um campo magnético. Já os ferromagnéticos, eles vão ter pequenas regiões onde o spin dos elétrons, das partículas, vai girar no mesmo sentido. Dessa forma, eles vão ter pequenas regiões que são chamadas ímãs elementares dentro do material, no caso, que vão ser suscetíveis a um campo magnético. E aí, quando você coloca o ímã que gera um campo magnético, estão sofrendo a ação de um campo magnético. E mais do que isso, como eu disse antes, quando você coloca um material ferromagnético em contato com o ímã, todos os ímãs elementares, que vão estar em sentidos diferentes, vão alinhar num sentido só,
que é no sentido do campo magnético que eles vão estar sofrendo ação, sofrendo a força. Dessa forma, o próprio material ele começa a gerar um campo magnético com intensidade até maior do que o do próprio ímã. Ou seja, esse prego que eu coloquei aqui, ele vai atrair outro prego, que vai atrair outro prego. No caso, aqui a ação da gravidade meio que está impedindo que empilhe pregos em cima de pregos, assim como o vascão empilha taças em cima de taças. Então, segunda propriedade que os ímãs têm, eles são formados por dois polos. Ah, Felipe, o que são dois polos? Você vai ter duas regiões nos ímãs onde o campo magnético, que a força magnética, ela vai ter mais intensidade. E esses polos eles são diferenciados por polo norte e polo sul. Outra propriedade é que não existem monopolos magnéticos. Então, como eu disse que existe um polo norte e um polo sul no ímã, você nunca vai ter um ímã que é só polo norte ou um ímã que é só polo sul. Se você pega o ímã e você identifica o polo norte e o polo sul dele, e você corta, no caso dividindo os polos, você vai gerar assim dois ímãs a partir de agora, um com polo norte e um polo sul, outro com um polo norte e um polo sul. A gente não pode mostrar com esse aqui porque é muito difícil cortar isso aqui. Na verdade, a gente não tem material para isso. A quarta propriedade é que a Terra, isso mesmo, o planeta onde vivemos, ele funciona como um ímã gigante. Ou seja, a Terra também tem polos magnéticos, ela também tem um campo magnético. Ah, Felipe, e como é gerado esse campo magnético? O campo magnético da Terra é gerado através da movimentação de metais no núcleo da Terra. E o Polo Norte, isso mesmo, de onde surge o Papai Noel, e o Polo Sul, onde tem os famosos picolinos polares, denominados pinguins ou galinhas do norte, que moram no sul, vão ser configurados como os Polo Norte e o Polo Sul. E isso fica muito nítido nas bússolas, que são instrumentos que utilizam ímãs para orientação na navegação. Sempre foi muito utilizado durante a época das grandes navegações, quando Vasco da Gama encontrou as Américas. Quando Vasco da Gama encontrou as Índias, isso mesmo. Quando ele passou o Cabo da Boa Esperança, isso mesmo, o Vascão da Gama. E ele, obviamente, usou uma bússola para se orientar. E como funciona a bússola, Filipinho? Como eu disse anteriormente, uma das propriedades dos ímãs é que os polos eles vão gerar entre eles uma atração e uma repulsão. Os polos opostos eles vão se atrair, ou seja, polo norte e polo sul se atraem, e os polos iguais eles vão se repelir. Ou seja, o polo norte repele o polo norte e o polo sul repele o polo sul. Então, como funciona a bússola? A bússola é formada por uma agulha imantada, e essa agulha que vai ter um polo norte e um polo sul. No caso, o polo sul vai sempre apontar para o norte, e a região e o polo norte da agulha vai apontar sempre para o polo sul. E aí você coloca sobre essa agulha, você vai colocar esse meio que plano em cima, com um círculo com vários graus metrificando a bússola. E como vai funcionar a bússola? A bússola vai ter uma agulha imantada. No caso, se ela é imantada, ela tem um polo norte e um polo sul. E como eu disse anteriormente, os polos opostos eles vão se atrair. Ou seja, o polo sul da agulha vai apontar sempre para o polo norte. Então, em cima da agulha vai ter meio que um plano onde vão ter os pontos cardeais. E dessa forma você consegue, com a agulha sempre apontando para o polo norte, você consegue se orientar, já que a agulha ela sempre vai apontar para o polo norte da Terra. No caso, vai ser essa direção onde está apontando a seta aqui que eu estou mostrando. Show de bola! Outra característica importante dos ímãs em relação ao campo magnético da Terra é que se um ímã ele não estiver sofrendo nenhuma ação como gravidade ou
o atrito, ele vai acabar se alinhando ao campo magnético da Terra. Essa propriedade também explica um pouco o funcionamento da bússola, que a agulha ela é colocada em cima de uma superfície líquida para sofrer o mínimo de atrito possível. Então, dessa forma, a agulha ela sempre vai se alinhar ao campo magnético da Terra. Por isso que ela é como se fosse uma linha, entendeu? Porque ela se alinha. Outra característica importante dos polos dos ímãs é que quando um ímã interage com o outro, ele pode interagir de duas formas diferentes. Eles podem se atrair ou eles podem se repelir. Mas isso vai acontecer de acordo com quais são os polos que estão envolvidos nessa interação. Quando são polos iguais, ou seja, um polo norte ou um polo norte, vai acontecer deles se repelirem. Isso fica muito mais nítido para a gente entender quando você vê as linhas de campo. Mas no caso, vou inverter o polo aqui. Quando você coloca polos diferentes para interagir, eles vão se juntar, eles vão se atrair. O campo magnético, que é o que eu vou explicar agora, é o espaço onde algum material ele vai estar suscetível à ação da força magnética exercida por um ímã ou alguma coisa imantada. E o campo magnético ele vai ter mais ou menos esse desenho aqui grosseiro que nosso colega Pedro fez. Você vai ter um polo norte e um polo sul. E você vai ter linhas em formato curvadas. As linhas elas nunca vão se cruzar e elas vão ser sempre fechadas, ou seja, elas não vão ter espaços abertos entre elas. E, Felipe, como você vai diferenciar qual é o polo norte e qual é o polo sul através dessas linhas? Simplesinho. O polo norte vai ser sempre de onde vai, no caso, sair a linha. Ou seja, o sentido da linha do campo magnético vai ser sempre do polo norte para o polo sul. Ou seja, vai ser desse jeito. No desenho fica meio simplório para explicar, então por isso que a gente vai usar os nossos conhecimentos e os nossos materiais já apresentados aqui, sabendo de suas propriedades, para poder explicar melhor para você, meu colega vascaíno, o que são campos magnéticos e como se comportam suas linhas. Para ficar mais fácil de você, pequeno gigante, entender como funcionam as linhas, que a gente vai fazer o experimento aqui, utilizando o ímã. A gente vai colocar a folha de ofício em cima para você poder ver melhor. E agora, mano VK vai fazer a mágica e vai jogar a limalha na frente do ímã para vocês entenderem como o campo se comporta. O ímã de som, como vocês puderam ver, ele vai ter um círculo que vai funcionar como um ímã aqui e outro círculo que vai funcionar como ímã aqui na parte externa. Nessa parte aqui do meio você não tem ímã, por isso que você não tem nenhuma limalha que fica aqui. Eu não sei se você, pequeno gigante, consegue ver através do nosso vídeo, mas você vai ter pequenas torrezinhas de limalha, porque uma limalha magnetizada vai atrair outra limalha, e então você vai ter meio que esses fios saltando para fora. E você vai ter essa parte aqui reta, mas você vai ter partes que são curvadas, partes mais externas do ímã, que vão estar com os fios apontados para fora. Isso porque, como eu disse, o campo magnético ele tem uma parte que é reta, mas você tem partes que são curvadas. Uma forma melhor agora da gente ver o campo, só que de uma forma horizontal, é mostrando a interação entre dois campos magnéticos. Por isso que a gente vai usar outro ímã. Pode tirar a limalha aí, VK. Para entender melhor a interação
para vocês entenderem melhor o campo, a gente vai mostrar eles agora de uma forma horizontal. E para mostrar de forma horizontal a gente vai precisar usar outro ímã, porque assim a gente, além de mostrar o campo de uma forma horizontal, a gente mostra também como vai funcionar o campo nas interações entre ímãs, nas interações no caso entre campos magnéticos. Então a gente vai usar outro ímã. Nesse caso você vai ter dois polos diferentes, então a gente vai colocar um lápis aqui para impedir que eles se toquem. E vocês percebem que os ímãs eles vão estar se atraindo. Coloca a limalha aí. Outra forma de vocês entenderem melhor as curvas do campo magnético a gente vai botar a VK para movimentar aqui a folha. Conseguem perceber que quanto mais na extremidade em relação ao ímã tá alguma parte da limalha, mais essa parte ela vai se curvar na direção do ímã. É um efeito muito louco. Mais louco que a nossa torcida. O segundo exemplo que a gente vai trazer aqui para vocês de interação é no caso da refração entre os dois ímãs, deles estarem se repelindo, que é quando você coloca os dois polos iguais. Nesse caso, vocês vão perceber que as linhas do campo magnético elas vão meio que se chocar uma com as outras. As duas vão entrar em direções opostas, entende? E nisso acontecendo, por isso que quando você aproxima um ímã com um polo igual do outro, eles vão acabar se afastando. Aqui também fica nítido para vocês perceberem as curvas que o campo ele vai se configurando quando você coloca a limalha em cima. Show de bola. Outro processo importante em relação ao assunto dos ímãs é da imantação, porque os ímãs, além deles terem o próprio campo magnético, eles podem fazer com que materiais tenham também seu próprio campo magnético. Existem três formas de imantação. A primeira é por contato. Quando algum material, principalmente os ferromagnéticos, eles entram em contato permanente com o ímã, eles também começam a ter seu próprio campo magnético. Ou seja, eles também começam a atrair objetos metálicos. A segunda forma de imantação é a imantação por atrito. Quando você pega o material e você esfrega ele no ímã, ou seja, você gera o atrito dele com o ímã, você faz com que, no caso dos materiais ferromagnéticos, os pequenos ímãs elementares que têm seu próprio sentido, eles se alinhem e eles fiquem no sentido só, gerando assim seu próprio campo magnético. Vou mostrar aqui o exemplo para vocês e a gente vai usar a limalha. O importante é você fazer o atrito do ímã num sentido só. Porque se você começa a esfregar eles em sentidos opostos, você vai fazer com que os pequenos ímãs elementares eles não entrem no mesmo sentido, porque esse movimento em sentidos opostos vai acabar anulando a imantação por atrito. Então você tem que fazer esse atrito num sentido só. Aí dessa forma, no caso do nosso prego, ele se torna um ímã para limalha. E a nossa última forma de imantação, que a gente não vai poder mostrar aqui, porque a gente não tem os materiais, é a imantação através de eletricidade. Quando você, como magnetismo é um movimento de carga elétrica, se você passa uma corrente elétrica, essa corrente elétrica ela vai gerar um campo magnético. É dessa forma que, por exemplo, funcionam as bobinas e os geradores elétricos. No caso dos geradores elétricos, você faz o contrário, né? Você usa o movimento de ímãs
para poder gerar eletricidade. No caso das bobinas, é o inverso disso, que é você usa corrente elétrica para fazer ímãs se movimentarem. E assim você pode gerar movimento. É no caso, por exemplo, do que a gente usou aqui, do nosso som, que você passa uma corrente elétrica e essa corrente elétrica vai fazer o ímã se movimentar. E o movimento do ímã que vai fazer com que a caixa de som ela vibre. E essa vibração ela vai gerar o som. Essa é uma das aplicações do ímã. Então agora a gente vai falar das utilidades do ímã no dia a dia. O Guilherme vai mostrando as utilidades e a gente vai explicando aqui como que elas funcionam com os ímãs. Bom dia, eu sou o Guilherme. Eu vou mostrar algumas utilidades do ímã no dia a dia. Tem muitas coisas no dia a dia que utilizam ímãs, como por exemplo, carta de Bakugan. Bakugan é um dos melhores itens que você pode encontrar hoje em dia que tem ímã. Pedro pode explicar um pouquinho. É só um brinquedo, cara. Tipo, Próximo item. um brinquedo. Ímã de geladeira. Tem um ímã. Você coloca na geladeira. Explica, Pedro. É um ímã e ele atrai e você põe na geladeira e você quebrou ele, Guilherme. Ixi. Mais imã de geladeira. Só Mais agora imã do de Rio de Janeiro, geladeira. homenagem ao meu Rio de amado Janeiro. Vascão. Eu estou 100%. Ímã aqui do Rio de Janeiro. Eu estou sendo nem um pouco obrigado a falar essa frase. Eu adoro o Vasco, com certeza. Exatamente, você adora o Vasco. Próxima utilidade. Bússola. Bússola, Felipe já explicou como é que a bússola funciona. Então, não vamos explicar. Outra funcionalidade. Caixa de som, JBL. Patrocina a gente. Tá, o interessante da caixa de som é que ela possui, cada alto-falante, ele possui dois ímãs. Um eletroímã, que é formado por uma bobina de fio de cobre galvanizados, que funciona da forma como o Felipe já tinha explicado. A passagem de corrente elétrica, ela gera um campo magnético. Isso é feito de tal forma que sempre que o eletroímã ele é ligado, ele se aproxima do ímã natural, ele se atrai. E sempre que ele é desligado, ele volta à sua distância natural. Isso, o eletroímã ele é grudado a uma membrana, e essa membrana, sempre que ela é ligada, ela se aproxima do ímã natural. Isso faz com que a membrana vibre. E ele é ligado e desligado na frequência do som. Então, a membrana vibra na frequência do som e vibra o ar e propaga a onda mecânica que é o som. Acabaram minhas ideias para utilidade de item. Vamos voltar para nossos apresentadores. Ah, tem mais? Tem mais um. Olha que surpresa. Aqui a gente tem um motor elétrico, que ele também utiliza ímãs naturais e eletroímãs, nesse caso aqui. O motor elétrico, por curiosidade, ele funciona também como um gerador de energia elétrica. A diferença é que, ao colocar energia elétrica no motor, ele vai transformar essa energia elétrica em energia mecânica. E ao você girar o motor, ele vai transformar a energia mecânica em energia elétrica. Porque na propriedade, diz que a variação do campo eletromagnético, ele gera energia elétrica. E a variação e a passagem de corrente elétrica, ela gera um campo eletromagnético. E os ímãs aqui se movimentam e fazem o motor girar. Voltamos com vocês, apresentadores. Foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Que você possa passar muito tempo agora estudando, em vez de sofrer pelo seu time. E espero que as coisas mudem agora pra você. Então, queria mandar um abraço aí pra todos os vascaínos que estão assistindo esse vídeo e que por acaso simpatizaram com esse vídeo e não sei, talvez vão avaliar muito bem. Menos pra você, Abel. A gente odeia. Se a Abel estiver assistindo esse vídeo, vai se ferrar, eu não gosto de você. Qual a parte que não pode xingar você? Vai se ferrar, não é xingamento. Sai, Abel. Hashtag sai, Abel. Hashtag fora Tá, bola. pera. Espero que todos vocês aí vascaínos que estejam assistindo esse vídeo tenham gostado, menos Abel. Não, pode gostar do vídeo. Ribamar. Abel e Ribamar.
Não, Ribamar é um anjo. Não, Cala a nada boca, disso. Guilherme. Eu queria agradecer aqui a todos os vascaínos que estão assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí, comenta, compartilha. Menos Abel, se você estiver assistindo esse A gente vídeo, odeia a gente odeia Abel. Ribamar também. Ribamar também. Seu lugar é no banco, tá bom? Você não é reserva de Thales. Qualquer um é melhor que você. Hashtag fora Abel. Hashtag Forabel e hashtag melhora Thales. Vai melhorar essa lesão aí. E vamos ganhar Sul-Americano. Vamos ganhar a Sul-Americana. Vamos pra Sula. Vamos é bastante. Eu Uma queria mandar vez, um Vasquinho. salve aqui pro nosso sempre inscrito Vasquinho. especial. Valeu, Thiago Barbosa. Tamo junto. Vamos junto, inscrito especial do canal. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Pronto, acabou. Valeu, valeu. Baixa o jogo do Vascão. Nossa, jogo do São Paulo. Pronto,